eu queria deixar registrado nos anais da Casa. Primeiro que tivemos uma boa, eu diria, no alto nível, audiência pública, hoje pela manhã, para discutir a reforma trabalhista. Participaram lá, calculo eu, uma dezena de senadores, os convidados todos muito qualificados, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o Procurador-Geral do Trabalho, e depois tivemos uma mesa com 2 defendendo contra e 2 a favor. E, no longo do debate, eu fiquei cada vez mais convencido que a reforma, nos moldes que está, não pode ser aprovada. Percebi que há uma insegurança de parte de todos que lá falaram contra o conjunto do texto. Inclusive, me surpreendeu o próprio presidente do TST, Ives Granda, porque, ao mesmo tempo, ele também deixou claro que tinha que haver alguns ajustes. E, como percebi também do próprio Pastore, que tem uma posição pró-reforma, que essa Casa há de debater, discutir e encontrar o caminho do bom senso. Os outros debatedores defenderam, naturalmente, o conjunto da reforma, defenderam no debate que a reforma, como está no seu conjunto, não pode ser aprovada, mas eu diria que foi um bom debate, como teremos, creio eu, aqui, um outro amanhã, aqui no plenário, a partir das 9 horas da manhã. Eu queria informar aos meus pais que, inclusive, pedi que não houvesse amanhã pela manhã, como estava programado, a reunião da CPI da Previdência, para que a gente possa aqui ouvir todos os convidados. Alguns, inclusive, tivemos a satisfação de poder indicar. Amanhã teremos aqui uma comissão geral, a partir das 9 horas, para discutir a reforma trabalhista. E, com certeza, vai ser importantíssimo para a construção do juízo e da opinião final de cada senador, de cada senadora. A senadora Marta Suplicy já informa também que na próxima semana, na quarta-feira, teremos lá uma outra audiência pública, onde ouviremos 3 que têm posição pró-reforma e outros 3 que têm uma posição contra a reforma. Ao mesmo tempo, já ajustamos que teremos também, junto com o senador Tarso Gereissati, que nós teremos, no mínimo, 2 audiências públicas naquela comissão. Pode ser conjunta, como está sendo proposto, mas ele vai cumprir a palavra que ele empenhou, tenho certeza absoluta de que a gente terá, então, no mínimo, 2 reformas na Comissão de Assuntos Sociais, 2 reuniões de audiência e debate na Comissão, na CAI, e buscaremos também as 2 na Comissão de Assuntos Sociais. Mas quero destacar os participantes de hoje pela manhã. Debateram lá o ministro Ives Granda da Silva Martins Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, junto com o Ronaldo Curado Fleury, procurador-geral do Ministério Público do Trabalho. O ministro Ives Granda, embora deixasse claro, e nós também falamos isso, a posição dele é minoritária dentro do Tribunal Superior do Trabalho, e o Ronaldo Curado Fleury, que ele é favorável à reforma, e o Ronaldo Curado Fleury, procurador-geral do Ministério Público do Trabalho, deixou claro que 99% de todos os procuradores são contra a reforma. Falou também Guilherme Guimarães Feliciano, presidente da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, se posicionando também contra a reforma. Falou Peter Poschen, diretor da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, também disse que está muito preocupado com essa reforma no Brasil.
José Pastore, professor da Faculdade de Economia da USP, enfim, que se posicionou favorável à reforma, e José Reginaldo Inácio, vice-presidente da nova Central Sindical dos Trabalhadores, que também fez uma bela apresentação contra a reforma. Senhora presidenta, eu já trouxe diversos documentos aqui na tribuna, da CNBB, da OAB, das câmaras de vereadores, mais de 3.000 moções que recebi contra as reformas, e hoje, por uma questão de justiça, eu quero apresentar a carta da direção da Igreja Evangélica do Brasil, que também se posiciona contra esta reforma. E a carta vai na mesma linha da carta já lida por nós, pela CNBB. E aqui assinam esse documento pastores de inúmeras regiões do país, por exemplo, do Paraná, do Amazônia, Brasília, Santa Cruz, Rio Grande do Sul, Florianópolis, Vitória, Cuiabá, Rio Grande do Sul de novo, inúmeras cidades, Santa Catarina, aqui de Curitiba, Carazinho, São Leopoldo, Pelotas, Uruguai, Sinodo Uruguai, com sede em Chapecó, e outros aqui de Blumenau, mas são, enfim, assinaturas de quase 50 pastores. Mas, senhora presidenta, eu gostaria também de deixar registrado um documento que recebi mediante essa crise, que leva o título Um Projeto de Nação para o Brasil, idealizado pelo economista Luiz Carlos Bress Pereira. O documento propõe alternativas viáveis e responsáveis ao país. Diz o manifesto: o Brasil vive uma crise sem precedentes. O desemprego atinge níveis assustadores. Endividadas, as empresas cortam investimentos e vagas. Já chegamos a 15 milhões de desempregados. A indústria definha, esmagada pelos juros reais mais alto do mundo e pelo câmbio sobreapreciado. Patrimônios construídos ao longo de décadas são desnacionalizados. Mudança nas regras de conteúdo local atingem a produção nacional. A indústria naval, que faremos uma audiência pública para debater a indústria naval no Brasil, no próximo dia 15, numa segunda-feira. A indústria naval que havia renascido decai. Na infraestrutura e na construção civil, o quadro é de recuo absoluto. Ciência, cultura, educação e tecnologia sofrem cortes. Programas de direitos sociais estão ameaçados. Na saúde e na previdência, os mais pobres, os mais velhos, os mais vulneráveis são alvos de abandono. A desigualdade volta a aumentar, após um período de ascensão dos mais pobres. A sociedade se divide e se radicaliza, abrindo espaço para o ódio e o preconceito, diz o documento. No conjunto, são as ideias de nação e da solidariedade nacional que está em jogo. Todo esse retrocesso tem apoio de uma coalizão de classes financeiras rentistas que estimula o país a incorrer em déficits de conta corrente, facilitando assim, de um lado, a apreciação cambial de longo prazo e a perda de competitividade de nossas empresas e, de outro, a ocupação de nosso mercado interno por multinacionais e financiamentos externos e o comércio desigual. Esse ataque foi desfechado no momento em que o Brasil se projetava como nação, se unindo a países fora da órbita exclusiva de Washington. Buscava alianças com países em desenvolvimento e com seus vizinhos do continente, realizando uma política externa de autonomia e cooperação. O país construía projetos com autonomia no campo do petróleo, da defesa, das relações internacionais, realizava política de ascensão social, reduzia desigualdades, em que pesam os efeitos danosos da manutenção dos juros altos e do câmbio apreciado.
Para o governo, a causa da grande recessão atual é a irresponsabilidade fiscal. Para nós, diz o documento, o que ocorre é uma armadilha de juros altos e de câmbio apreciado que inviabiliza o investimento privado. A política macroeconômica que o governo impõe apenas agravou a recessão. Quanto a juros altíssimos, alega que são naturais, decorrentes dos déficits fiscais, quando, na verdade, permanecem muito altos, mesmo no período em que o país atingiu suas metas de superávit primário, 1999 a 2012. Buscando reduzir o Estado a qualquer custo, corta gastos e investimentos públicos, esvazia o BNDES, esquarteja a Petrobras, desnacionaliza serviços públicos, oferece grandes obras públicas apenas a empresas estrangeiras. Aí nós lembramos do Polo Naval, que estão sendo agora as plataformas feitas em Singapura. Abandona a política de conteúdo nacional, enfraquece a indústria nacional e os programas de defesa do país. Liberaliza a venda de terra a estrangeiro, inclusive em áreas sensíveis ao interesse nacional. Privatizar e desnacionalizar monopólios serve apenas para aumentar os ganhos de rentistas nacionais e estrangeiros e endividar o país. O governo, antinacional e antipopular, conta com o fim da recessão para se declarar positivo. A recuperação econômica virá em algum momento. A recuperação econômica virá em algum momento, mas não significará a retomada do desenvolvimento com a ascensão das famílias e avanço das empresas. Ao contrário, o desmonte do país só levará à dependência colonial e ao empobrecimento do cidadão, minando qualquer projeto de desenvolvimento sustentável. Para voltar a crescer de forma consistente, com inclusão à independência, temos que nos unir, reconstruir nossa nação e definir um projeto nacional. Um projeto que esteja baseado nas nossas necessidades, potencialidades e no que queremos ser no futuro. Um projeto que seja fruto de um amplo debate. É isso que propomos nesse manifesto, assinado por este líder economista, Bresser, que diz: precisamos pensar na construção nacional. Temos todas as condições para isso. Temos milhões de cidadãos criativos que compõem uma sociedade rica e diversificada. Temos música, poesia, ciência, cinema, literatura, arte, vitais para a construção de nossa identidade. Temos riquezas naturais, um parque produtivo amplo e sofisticado, dimensão continental, a maior biodiversidade do mundo. Temos posição e peso estratégico no planeta. Temos histórico de cooperação multilateral em defesa da autodeterminação dos povos e da não intervenção. O governo é carente de legitimidade, não tem um projeto para o Brasil, nem pode tê-lo, porque a ideia de construção nacional é inexistente nesse momento tão grave da nação. Cabe a nós repensarmos o Brasil para projetar o seu futuro, hoje bloqueado, fadado à extinção do empresariado privado e industrial e à miséria da nossa gente. Nossos pilares são autonomia nacional, democracia, liberdade individual, desenvolvimento econômico, diminuição da desigualdade, segurança e proteção do ambiente, os pilares do regime desenvolvimentista e social. Para termos autonomia nacional, precisamos de uma política externa, independente, que valorize o maior entendimento entre os países em desenvolvimento em um mundo multipolar. Para termos democracia, precisamos recuperar a credibilidade e a transparência dos poderes da República. Precisamos garantir diversidade e pluralidade nos meios de comunicação. Precisamos reduzir o custo das campanhas eleitorais, diminuir a influência do poder econômico no processo político, para evitar que as instituições sejam cooptadas pelos interesses dos poderosos.
Para termos justiça, precisamos de um poder judiciário que atue nos limites da Constituição e que seja eficaz no exercício de seu papel. Para termos segurança, precisamos de uma polícia capacitada, agindo de acordo com os direitos humanos. Para termos liberdade, precisamos que cada cidadão se julgue responsável pelo país, pelo interesse público. Precisamos estimular a cultura, dimensão fundamental para o desenvolvimento humano pleno, protegendo e incentivando as manifestações que incorporam a diversidade dos brasileiros. Para termos desenvolvimento econômico, precisamos de investimentos financiados por poupança pública e, principalmente, investimentos privados. Para os termos, precisamos de uma política fiscal cambial socialmente responsável, precisamos de juros baixos e taxa de câmbio competitiva, precisamos de ciência e tecnologia. Senhor presidente, como o manifesto é longo, eu interrompo, porque Vossa Excelência já foi além me deu 5 minutos além, para que os outros possam falar. Eu retomo ainda depois do aula de expediente para continuar, agradecendo já ao senador José Medeiros pela gentileza de me dar 5 minutos a mais. Obrigado, presidente.